Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do BH Podcast e hoje um episódio especial Semana das Mulheres, mais um episódio trazendo uma convidada que vai compartilhar vários assuntos, inclusive sobre a jornada empresarial e também o dia a dia com família, os projetos, como empreendedora. Mas antes de falar da nossa convidada de hoje aqui no BH Podcast, eu quero deixar um convite para você que também tem interesse em ativar o seu próprio podcast. O Estúdio RVL tem toda a estrutura pronta para você chegar e gravar e ativar o seu podcast. Basta você pesquisar @Estúdio RVL no Instagram, Estúdio RVL no Instagram ou no YouTube e entrar em contato com a nossa equipe para agendar a sua visita e ativar o seu podcast em Belo Horizonte. Voltando aqui para o BH Podcast de hoje, especial Semana das Mulheres, a nossa convidada de hoje, ela é jornalista, consultora de etiqueta, especialista em comunicação empresarial e comunicação digital pela USP. Além de mestre em educação, também é autora do Elegante Sempre. Seja bem-vinda, Janaína. E, Leandro, eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, de estar do outro lado agora. Exatamente. Gostei. Muito obrigado pela participação, viu? É uma honra te receber aqui no BH Podcast. Eu estou muito feliz, assim, eu tenho um carinho enorme, né? Fiz um podcast com vocês, né? E eu já amei a equipe, amei o trabalho de vocês, então estou muito feliz de estar aqui do outro lado hoje e poder sentir qual é a sensação de ser entrevistado num podcast. Muito bom. Já aproveitando, né, Janaína, eu queria que você deixasse o arroba, inclusive, do Elegante Sempre. Porque, para quem ainda não sabe, a Janaína, ela já produziu alguns episódios aqui no Estúdio Sim. RVL, né, naquela plataforma antiga que a gente utilizava, era um cenário um pouco diferente. E deixa o arroba pro pessoal, enquanto assiste esse episódio, já vai conhecendo o trabalho no Elegante Sempre. Sim, a gente fez o Você Pode Mais, né? Já foram 3 temporadas. Estamos já conversando aqui, né, Leandro, para dar sequência e através do Elegante Sempre, @Elegante Sempre, que é um perfil que trata de comportamento, de comunicação, de elegância, de assuntos que interessam a todos, né? Afinal de contas, eu falo que a elegância, a etiqueta, ela é a ética no dia a dia. Todo mundo precisa ter ética no dia a dia, então é um assunto que interessa a todo mundo. E eu achei todo esse conteúdo, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, durante as gravações lá na RVL, no antigo escritório, todas as convidadas traziam algum assunto assim extremamente relevante, principalmente para as mulheres, né? E nada melhor do que a gente conversar hoje com uma mulher que inspira tantas mulheres também e teve a oportunidade dessa troca de conhecimento com outras mulheres. Sim, a ideia até do podcast foi essa, né? Do Você Pode Mais. Sempre sou eu falando nas lives, conteúdos, vídeos, e eu queria usar um pouco esse meu lado jornalista e trocar de lugar e poder entrevistar as pessoas que eu considero as histórias interessantes, né? Que esse é o objetivo, né, de qualquer podcast, trazer histórias interessantes de mulheres que tinham um lado de superação. Por isso o nome, né? Você Pode Mais, mostrando mulheres que conseguiram ir além do previsível. Então, sair um pouco do foco na minha pessoa, achei que seria muito bom e para mostrar que tem tanta gente interessante para a gente conhecer, né? Então é um universo muito grande e eu amei. Muito bom. E Janaína, já aproveitando esse contexto que a gente está falando desse universo digital, né? Uhum. Como que foi a sua entrada nesse ambiente digital? Como você pensou assim, olha, eu vou criar um canal lá no início? Como que foi o primeiro Instagram, o primeiro canal, o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, na verdade, tem a ver com a minha carreira de jornalista. Quando eu já atuava como professora de jornalismo na universidade, dando aula, né, eu fui convidada a dar aula de jornalismo online. Era uma matéria inédita, não tinha, mas eu sempre gostei, pensar que pela minha idade eu sou antes da internet. Então, eu peguei a internet desde quando tudo era mato, né? A famosa gíria, realmente era tudo mato. Não tinha nada, tinha só um portal no Eram os Brasil. primórdios da Os primórdios da internet. internet. E aí eu tava lá, eu tava, hashtag. Então, eu presenciei isso e eu percebi rapidamente, logo nos primeiros contatos, que isso ia revolucionar a comunicação, ia ser um jeito diferente. Não tinha como, era um caminho sem volta, pelo jeito que as pessoas começavam a gostar. Então, não tinha rede social, não tinha nada ainda, mas eu já percebi que o próprio jornalismo ia ser modificado. E eu conversava isso muito com meu esposo, que também é jornalista. Vai mudar, vai ser diferente, mas eu não tinha ideia de como ia ser. Então, eu fiz os primeiros cursos. O primeiro curso no Brasil de jornalismo digital, eu fiz, que era promovido por um portal, o UOL, e
junto com o portal Imprensa. E era assim, lá na Avenida, na São João, lá no, sabe? Era difícil, tinha que ir para São Paulo todo final de semana fazer esse curso. E era para a gente aprender a escrever para a internet. Ou seja, não tinha ainda essa linguagem que a gente tem hoje, muito mais elaborada, nada disso, mas era aprender a escrever um texto próprio para os sites. Começava aí. Aí eu já vi que tinha um mercado. Então, ao longo do meu trabalho como jornalista e assessora de comunicação, eu sempre fui antenada com isso. Eu sempre incentivava os clientes. Veja, era o começo dos sites, as empresas não tinham site. Então, eu Sim. incentivava o cliente a ter site, quando começou a rede social, a ter rede social. Então, eu sempre quis que o cliente falasse com isso. Aí, quando eu virei minha cliente, Sim. quando eu comecei o trabalho do Elegante Sempre, eu percebi que eu também tinha que estar em todas as plataformas. E eu comecei a entrar em todas as plataformas. A última que eu me rendi foi o TikTok. É mesmo. Com muita dificuldade. Mas assim, não tem dancinha, não tem nada. É isso que é interessante. Você pode ajustar o seu conteúdo para aquela Legal. plataforma. Tem muitas pessoas que confundem, às vezes, né, o humanizar com se expor. Né? Exatamente. E isso é bem interessante porque existem pessoas que acreditam que para estar no TikTok é só Só dancinha. E como dancinha. foi a sua experiência de aderir ao TikTok também? Então, foi até uma sugestão de uma amiga minha. Ela falou assim: esse conteúdo que você está colocando no Instagram, você já podia colocar no TikTok. Só que às vezes eu brinco, eu falo, gente, é muita rede social para pouco eu, né? Tipo, é muita rede social, eu não sou tanta informação. Mas eu falei, se eu vou aproveitar, eu vou aproveitar. E eu comecei aproveitando esse conteúdo. Só que aí eu vi que eu consegui falar com outro público. E qual foi meu pensamento? Que eu acho que deveria ser de todo empreendedor. Se eu tô aqui hoje, eu tenho esse público de hoje pode não ser o de amanhã. Qual vai ser meu Sim, próximo público? É o jovem, né? É a moça, no meu caso, no Elegante Sempre, é a moça que um dia vai se tornar uma mulher. Então, como é que eu falo com essa moça se ela está no TikTok? Eu tenho que estar no TikTok. E excelente. aí eu tenho que falar com ela, eu tenho que me conectar com ela, ainda que meu conteúdo ainda não seja muito o que ela quer ver, mas eu já tô ali, porque eu tô criando, eu chamo isso de background, né? Eu tô criando uma base de conteúdo para quando eu tiver uma equipe igual aqui a RVL, aí eu vou ter vários conteúdos, mas por enquanto eu fiz um conteúdo mais simples de colocar, né? Por exemplo, os cortes do podcast são muito legais de colocar no TikTok. Então, os Legal. cortes do Você Pode Mais, que eu fiz aqui com a RVL, coloquei no TikTok e deu muita visualização. Então, ali eu tô tateando no escuro porque é novidade também. Mas uma coisa que eu acho interessante para toda empreendedora, né, já que a gente está falando da Semana da Sim, Mulher, é entender que a gente não pode ser fechado, sabe? Tem gente que fala assim, eu não gosto de internet, eu não gosto de rede social. E tem essa visão assim, eu sempre trabalhei assim, do meu jeito, só que sempre é muito tempo. sim, sempre deu certo assim, vou Sempre deu continuar certo? assim. Sempre é muito tempo, É, gente. Então, sempre deu certo, pode amanhã não dar mais, porque as coisas mudam. Eu falo, assim como a gente não manda mais telegrama pra ninguém, porque acabou, não dá pra gente ficar olhando com saudosismo, né? Eu tenho preguiça um pouco de gente saudosista. Ai, como era bom naquela. Gente, era bom escrever carta. Era ruim também, sim, demorava pra chegar. Dava uma ansiedade na pessoa. Então, assim, o WhatsApp tem um lado ruim, né, de você toda hora ser demandado, sim, mas tem um lado bom. Então, tudo é saber aproveitar para aquilo que você precisa naquele momento. Então, a minha entrada foi assim na internet. Comecei percebendo que era um caminho sem volta e me apaixonei. Então, todos os livros que foram lançados eu comprava, eu lia. Eu virei uma devoradora de informação sobre conteúdo para a internet. Dei palestras para local web, então assim, estava sempre muito preocupada e eu conseguia trazer um pouco para esse contexto da etiqueta. Então, o comportamento na internet, como reagir na internet, como lidar com haters, como lidar. Então, tudo isso exige etiqueta, exige comportamento. E as pessoas estão aprendendo. Eu sempre disse isso. A internet é uma terra que sempre ela está se renovando. Então, o sempre. comportamento sempre tem que ser reavaliado. Você, quando o WhatsApp começou, a ideia era mensagem instantânea. Sim, Hoje, a gente já sabe pela demanda pela nossa demanda no WhatsApp, a gente não consegue ser tão instantâneo. sim, Então, qual é o prazo, qual é o limite que uma pessoa pode esperar o seu retorno no WhatsApp? O quanto é grosseiro e o quanto não é? Então, começou assim. E aí eu vi que eu tinha que estar em todas as plataformas, entrei de cabeça. E a que faltava era podcast, porque
Veja, você vai vendo as tendências. A tendência é podcast, as pessoas estão gostando, porque elas ficam escutando isso, igual agora, elas estão nos assistindo ou nos ouvindo. Tem gente que está Totalmente. trabalhando, lavando uma louça na academia e está escutando esse bate-papo. Então, é uma ferramenta muito boa, por isso que eu acho que não só vai para frente, ela só vai avançar com novas, englobando outros conteúdos, mas esse é o tipo do formato que agrada todo mundo. Sim, eu vejo que isso é tão importante porque a facilidade do podcast em gerar conteúdo, pelo menos eu, né, já estou acostumado, faço parte desse contexto, mas ainda acho surpreendente. Por quê? Em uma conversa nossa, eu conheço clientes que trabalham com a gente aqui, e eles comentam que às vezes de um episódio eles conseguem tirar vários rios. Isso já é um Uhum. benefício muito bom. E além disso, conteúdos. Então, às vezes, em uma conversa despretensiosa, no meio de um assunto, pode surgir um conteúdo que vai virar um carrossel para um post no Exato. feed. Ou senão, o cliente, né, o host, a pessoa que está fazendo esse podcast, pode transformar aquele conteúdo em stories, explicar detalhado lá no perfil, criar um relacionamento com o público e criar mais conexões. Então, eu vejo que isso é bem interessante. Você sempre esteve antenada nas tendências do mercado, né? Você comentou sobre o podcast, sobre o TikTok, Uhum. mas a base também da sua experiência, você começou muito jovem, né? Sim. A sua carreira. Você começou como jornalista, principalmente, ou Sim. de onde que surgiu esse interesse pelo digital e pela comunicação? Olha, é bem interessante. São dois viés. Eu comecei fazendo jornalismo e rapidamente, ainda na faculdade, eu recebi um convite. Convite não, na verdade, eu recebi um aviso de uma colega, uma amiga, falou: ó, tem uma vaga de estágio na televisão. Meu sonho nunca foi fazer televisão. Nunca. Meu sonho tinha aquele sonho de menina, eu pensava assim, eu vou escrever para mulheres. É uma coisa meio filme O Diabo Veste Prada, aquela, escreve para revistas femininas, acho que, mas nem tinha um filme, né? Eu tinha já uma ideia. Eu escrevendo para uma revista famosa em São Que Paulo, pensava legal! assim. E só, desculpa te Aham. interromper, mas só pra gente contextualizar, você sempre morou em BH ou qual que é a sua origem também, né? Tá. De Meu onde sotaque é você um pouquinho é, misturado. Eu sou de Curitiba, no Paraná. Curitiba. Eu reparei que o sotaque é um É um pouquinho pouquinho diferente, é. misturado. Ele tá uma Mas o ai miscelânea. já tá presente também, Eu pelo ainda que eu não tô... falo ai, mas eu acho que daqui a uns anos eu vou falar. Já vai fazer parte. Mas eu já tenho várias mineirices. Então eu vim de Curitiba, mas mudei para Minas com meus pais. Então eu estava na fase de fazer faculdade. Só que, interessante, recentemente um amigo do meu pai falou assim: a gente estava no velório da minha mãe, e ele falou assim: olha, eu tenho o seu livro, Janaína. E eu, assim, o meu livro? Tipo, nem eu sabia que eu tinha um livro. Ele Olha falou assim, só, depois ele me lembrou, daí eu lembrei. Eu publiquei 2 livros quando criança. quando Quando criança, criança, nesse contexto, de gostar de escrever. que legal. Sempre gostei de escrever. Então, eu pensava que meu caminho era a escrita. Eu tinha certeza, porque eu gostava de escrever poemas, poesias, crônicas, contos. Eu gostava de escrever todo gênero. Então, eu fazia curso de redação quando não precisava fazer curso de redação. Não era pré-vestibular, eu fazia com 12 Era anos. espontâneo. Eu gostava de ir lá e ficar escrevendo. Então, eu sabia que eu ia para o caminho do jornalismo. Só que com essa ideia de escrever para mulheres. Olha Sim, que interessante. Aí fui para o jornalismo. No segundo período da faculdade, é importante dizer que eu fiz outro curso paralelo, que foi Comunicação Visual Belas Artes. muito bom. Porque eu também gostava muito dessa parte artística, de desenhar e tal. Então, fiz os 2 cursos simultâneos. Mas no jornalismo, no segundo semestre, uma colega me avisou que tinha uma vaga na televisão. Como eu queria trabalhar, fui tentar concorrer à vaga, aí fui aprovada e comecei a trabalhar como produtora. E foi uma passagem muito engraçada, porque eu trabalhei pouco tempo como produtora, mas eu amava ser produtora, só que no começo eu era muito tímida. Então eu tinha que ligar em delegacia, ligar nesses lugares, eu passava muito aperto de ligar e ficar com vergonha de falar com o delegado, né, com a voz brava. É isso que eu ia te perguntar, né? Pra quem tá assistindo ou ouvindo esse episódio, o que que faz uma produtora, né? Vai que a pessoa, essa Verdade, não tá mulher entendendo, ou o rapaz que tá assistindo, e vai falar assim: opa, gostei dessa profissão, né? Eu quero ficar ligando pra delegada. O que que você fazia Olha, naquela o época? produtor, ele prepara o que vai ser uma reportagem. Então, vamos supor, se a gente vai ter uma reportagem assim, sobre o podcast, sobre podcast no Brasil. Então,
eu, como produtora, iria agendar empresas de podcast para entrevistar, para conversar, para mostrar bastidores, mostrar quem grava podcast, como é que é. Então, o produtor fazia esse trabalho de agendar. Aí, o repórter vai lá e grava com o que o produtor marcou. Legal. Então, ele tem que fazer uma pauta também. Nessa pauta vai um texto explicando qual a ideia da matéria. Então, sem o produtor, é difícil ter uma matéria produzida. Você pode ter uma matéria que a gente chama de factual. Ou seja, teve um crime, você faz a matéria na hora, né? Mas uma coisa que tem que ser produzida precisa de um produtor. Muito bom. Então, era o que eu fazia. Só que o produtor, ele tem um trabalho, principalmente quando você está começando na carreira, que você faz a ronda. Ronda é igual a polícia, só que a nossa ronda é bem igual da polícia, só que a ronda você tem que ligar em todas as polícias, delegacias, polícia rodoviária, para saber se teve algum acidente, algum crime de maior relevância, Nossa. porque isso pode virar notícia. Esse lado da produção eu não imaginava que ia acontecer, Pois é, né? agora Porque é pra gerar notícia. Gerar notícia. Agora Sim. você imagina o meu perfil ligando, né? Falando com gente muito dura no dia a dia, que está acostumada a lidar com assuntos difíceis. Então aquilo. Mas foi excelente, foi uma escola para mim, porque eu tive que aprender a ficar mais destemida, eu era muito tímida. E aí, a minha colega que me convidou para essa vaga acabou saindo. Ela queria ser contratada, não tinha vaga para contratar. Ela acabou saindo. E eu fiquei lá. Mas meses depois surgiu uma vaga. Não na produção, mas uma vaga na edição. Eu tinha experiência? Não, mas eu tinha força de vontade. Legal. Aí eu isso fui aí. para a edição. E foi muito interessante que a editora-chefe do jornal na época, Betânia, um beijo, Betânia, se você estiver assistindo isso, a Betânia foi minha chefe. E ela não sabia que eu ia ser contratada. Então eu cheguei e falei assim: oi, Betânia, a partir de hoje eu tô aqui com você na edição. E ela não me deu muita bola, sabe? E foi ótimo ela não ter. Ela não me deu bola e me tratou bem assim, firme. Foi ótimo, porque também eu tive que me desdobrar para ser uma boa editora. Legal. Isso te incentivou, deu Me mais incentivou. gás ainda. Eu tenho esse probleminha. Se eu sou desafiada, isso me Isso te motiva. motiva. Não me desmotiva, me motiva. Legal. E aí eu comecei a editar, e aí também, para quem não sabe o que faz edição, né? Você pega aquele material bruto e você tem que cortar ele, montar ele, igual um quebra-cabeça. Escolher o que entra, o que sai, qual o trecho da entrevista que vai entrar. Então, eu comecei a fazer edição. Ela era editora-chefe, então ela fechava o jornal. O editor-chefe decide o que vai entrar no jornal. Sim. E toma as decisões, assim, se a matéria tiver um problema, entra ou não entra no ar? Entra. Essas decisões são do editor-chefe. Tô resumindo bem básico, tá? Legal. E aí, é pra claro ficar aí pro simples, pessoal que tá ouvindo isso. E aí, fiquei como editora um período, só que Betânia recebeu um convite maravilhoso para ir para uma outra emissora e ganhar muito mais. E do dia para noite ficamos sem editora-chefe. E aí, o que o diretor fez? Me convidou para ser editora-chefe. Então, com 20 anos, eu era editora-chefe do telejornal. É isso que eu ia te perguntar. Todo esse ambiente ainda durante quase que o período da Eu faculdade. estava na faculdade. Aos 20 anos Aos você 20 chegou como anos. Porque eu editora-chefe. me formei aos 20, aos 22. Não, 22 eu me formei. Então, 20 eu estava ainda no meio da faculdade. Aí eu recebi convite. Então, eu cheguei no ápice, né? Mais do que isso, só se eu fosse diretora. Sim. Ia ser difícil, viu? Só se ele recebesse uma proposta melhor. Maravilhosa. Eu estava muito precoce. Então, eu já virei editora-chefe. Que legal. E assim, tudo, claro, foi uma soma de vários fatores. Dedicação. Eu me dediquei muito. Por exemplo, tudo que alguém faltava, o repórter passou mal, não foi trabalhar. Ah, não vai ter reportagem. Eu falei, gente, eu posso fazer a matéria. Então, eu me oferecia. Depois, eu que lutasse para pôr as minhas coisas em dia, né? Porque eu atrapalhava minha agenda inteira. Mas eu falava, eu posso ir. Tudo eu podia fazer. Então, no ter essa disponibilidade de poder fazer as coisas, as oportunidades apareciam para mim. Muito bom. Você estava disponível Eu estava para disponível. as oportunidades, exatamente. Exatamente. Então, hoje a gente vê uma dificuldade que as pessoas têm, que é de se colocar disponíveis. Às vezes elas falam assim, mas eu não fui contratada para isso. É muito contratual a coisa. Sempre teve isso, mas eu vejo que a diferença, e talvez eu tenha sido tão precoce, foi isso. Eu me dispus. Então, mas assim, eu tô falando de coisas bacanas, mas até coisas que não eram tão bacanas. Vou contar umas curiosidades engraçadas. Naquela época, não tinha recurso gráfico na televisão ainda. Né? Tô falando de anos 90. Anos 90. Então, era bem limitado, bem limitado, né? era muito limitado. E aí, o que acontecia? Quando eu ainda estava na produção,
falavam assim, gente, a gente vai precisar fazer uma encenação. Então tinha muita encenação de um crime, de um assalto. Então, tudo eu falava assim, eu posso, porque eu fazia teatro na faculdade, eu falava, eu posso fazer encenação. Então eu Que fui bandida, eu legal. fui mocinha, eu fui vítima, eu fui criminosa. Eu fazia encenação, porque aí você punha aquele quadriculado Aham. e daí punha lá simulação, né? Simulação, isso que eu ia Isso, comentar, aí era muito aparecer. comum Muito antes. comum. Isso. Antigamente tinha quase tudo matéria de crime. Simulação. Então, a criminosa chegou assim, aí era sempre eu. Aí tinha um bebê. Aí põe um bebezinho, um negócio enrolado, fingi que era um bebê. Várias cenas hilárias. E outra, às vezes é assim, tem que fazer um quadro num programa feminino que tinha na emissora de limpeza de pele. Então, nós temos que achar alguém para poder fazer limpeza de pele. Eu posso fazer limpeza de pele, eu vou lá. Aí eu ganhava limpeza de pele. Ah, precisa fazer hidratação no cabelo. Eu posso ir Tô à tarde, estou disponível. disponível para ir lá hidratar meu cabelo. Então, eu me dispunha a fazer as coisas e com isso as oportunidades surgiam. Fora que você acaba tendo um trânsito entre todo mundo, né? Sim, Todo mundo tem uma simpatia natural por você, porque você é a pessoa que está de bem com a vida. Você não é aquela assim, ai, não posso, passou meu horário. Ai, não, sim. isso aqui não faço, isso aqui não é meu trabalho. Muito enjoadinha, não. Era disponível. Então, as oportunidades surgiram. Claro, eu atribuo também a Deus, né, que nos dá dons, talentos. Então, eu usei o dom que eu tinha, o talento que eu tinha, mas eu corri atrás. Então, eu corri atrás na faculdade, corri atrás no trabalho. Então, aí veio isso. Nessa época, estava bem distante do meu sonho, né? Lembra, o meu sonho era escrever para mulheres. É, Tava então tão exatamente. distante. Mas eu não pensava nisso. Isso é uma outra, um outro toque interessante que eu acho bacana de compartilhar. Muita gente acha assim: o meu sonho é fazer isso, então eu estou focado nisso e eu só vou fazer quando chegar essa oportunidade. Não, mas a caminhada faz o caminhante. Você tem que começar a caminhar e as oportunidades, elas vão fazendo um funil até que você fala: olha, eu estou fazendo exatamente o que eu queria ter feito. Agora Exatamente. chegou. E aí aconteceu o seguinte: recebi o convite para dar aula na universidade com 22 anos. E só uma dúvida, nesse meio tempo você lembrava desse sonho de infância ou você. Eu Ele era pensava, recorrente não, eu ou. sempre lembrava dele, mas eu pensava assim, nossa, agora tá complicado, porque agora eu fazendo Faculdade. faculdade, namorando, Era trabalhando, outra como realidade é que eu vou naquele para São momento. Paulo? Porque eu queria trabalhar numa revista tipo Cláudia, Nova, essas revistas que na época faziam muito sucesso. Sim, Eu comprava todas as revistas, porque veja, eu era muito nova e ganhava bem, então sim, com 20 anos já tinha um apartamento que eu tinha comprado. muito Então bom. eu pensava assim, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou comprar revista, eu vou ler, eu vou saber tudo, como é que Era o todas que as você escrevem. amava. Amava, mas não aparecia essa oportunidade. Entendi. E só uma observação assim que já me chamou a atenção, além das oportunidades e da disponibilidade, você estava preparada. Em vários Sim, momentos você se preparava. Por exemplo, você falou sobre teatro, né? sim, Então, para fazer uma simulação, você tinha que ter essa facilidade de interagir com pessoas. E isso me chamou a atenção. Essa preparação, inclusive a revista, né? E querendo ou não, absorvendo esse conteúdo, foi te preparando para o futuro. exatamente. Eu lia, então eu estava sempre antenada, eu estava sempre envolvida, eu era aquela pessoa envolvida em tudo. Então, na faculdade, eu era representante de sala, então eu estava em todas as reuniões, então eu sempre estava envolvida Legal. com as coisas. E no teatro, a gente montou um grupo de teatro na faculdade e a gente fazia várias peças e organizava eventos na faculdade. Então, é, eu acho que isso gera um network. As pessoas querem muito network, mas o que elas querem, na verdade, é indicação. Me Sim. indica para O que é vaga. muito É diferente. diferente. Networking, você se relaciona com as pessoas Sim. espontaneamente. E aí surgem as relações profissionais. Então é muito diferente. E eu sem saber, né? Porque não tinha esse linguajar todo, fazia o tal do network sem saber. Legal. Já fazia. E aí, na faculdade, eu tive isso é uma coisa interessante, dentro dessa preparação. Como eu tentei ao máximo me dedicar à faculdade, eu era muito dedicada, uma professora me convidou para participar de um grupo de pesquisa. Lembra que eu falei, fazia duas faculdades, uma era pública, outra era privada. Sim. Nessa privada, que era jornalismo, tinha o valor da faculdade, que era alto. Então, eu já pagava metade do curso, porque eu trabalhava, pagava metade, meu pai pagava metade. Sim. E aí, essa professora me convidou para participar do grupo de pesquisa dela. Então, ela estava fazendo uma pesquisa sobre congado, que é uma festa típica, né, de Minas, Goiás, e eu tinha que fazer a pesquisa de campo para ela. Em contrapartida, a universidade me daria meia bolsa. Que legal. Ou seja, Mais uma ficaria mais uma oportunidade. oportunidade. E seria perfeito, porque meia bolsa era o que meu pai pagava. Então,
Eu falei, pai, agora você não precisa gastar mais nada comigo, que agora até a sua parte eu consegui alguém para pagar, a própria faculdade vai me pagar. Então eu fazia, no final de semana, eu fazia a pesquisa, era de doutorado da minha professora. Fazia parte de pesquisa de campo para ela. Muito E foi bom. muito legal, porque eu conheci muito da cultura, né, da comunidade negra, então foi muito interessante. Aí fiz esse trabalho. Nessa época eu namorava meu marido e ele brincava que na folga eu punha ele para ir atrás das comunidades, das famílias, conhecer a cultura do povo e faz que eu não deixava ele descansar. Então, sempre envolvida com essas coisas. Então, veja, oportunidade. O fato de estar ali na faculdade e me destacando, surgiu a oportunidade de ganhar uma bolsa. Eu não procurei, isso que eu acho interessante, eu não procurei uma bolsa, eu não pedi bolsa para ninguém. A bolsa caiu no meu colo. O convite caiu no meu colo, eu não pedi a oportunidade veio para mim, né? A bênção me perseguiu, Sim. porque eu estava disponível e interessada. E aí, ainda na faculdade, eu tinha muito carinho com uma professora que era coordenadora do curso. Ela tinha um carinho muito grande comigo. Quando eu acabei a faculdade, eu decidi de cara já emendar numa pós-graduação. Ótimo. Eu já estava casada, eu acabei a faculdade e casei. Eu me formei em dezembro, a formatura foi em janeiro, se não me engano. Em junho, eu casei. Então foi tudo assim, muito atrás da uma coisa atrás da outra. Em junho eu casei. Quando eu casei, eu já estava na pós-graduação, porque eu falei, eu não vou descansar. Porque muita gente fala, agora eu quero dar um tempo de faculdade. Eu falei, eu não vou dar, porque eu vou acostumar a ter tempo. Eu quero não acostumar a ter tempo Acostumar com aquela livre. rotina, né? Eu tô me vendo no que você tá falando. É melhor a gente não baixar o ritmo Não do que baixar o acostumar. ritmo. Porque até Exatamente. hoje, quando eu olho para trás, eu falo, como é que eu dei conta? Nem eu sei. Então eu penso assim, é porque eu entrava uma coisa na outra. Aí fiz a pós-graduação já emendada de comunicação empresarial. Quando eu acabei a pós-graduação, essa coordenadora, que tinha sido minha professora, me convidou para dar aula. E no começo era assim, um tequinho de aula. Era porque aula, quem é do meio sabe, você ganha por hora. Então, quanto Sim. mais aula, mais você ganha. Então, era uma aula de sábado, era assim, era o restolho, sabe? Aquela coisa. Mas ali eu vi uma oportunidade também. Então, o que eu fiz? Uma dica para as mulheres que gastam muito. Muito bom. Ó, pega essa visão. Eu abri a conta na. Hoje não precisa disso mais, mas antigamente tinha que abrir a conta onde a instituição tinha o banco. Então, abri minha conta lá. Aí falei pra gerente assim: eu não quero cartão, eu não quero cheque. Na época usava cheque. Eu não quero nada, eu só quero ter a conta. Ela falou: como assim? Como é que você vai movimentar? Não, não quero movimentar. Eu quero só aplicar. O dinheiro entrou, eu já quero que caia numa aplicação. E assim eu fiz. Então, eu fiquei bem uns anos sem mexer no dinheiro. Que ótimo. E foi criando ali Eu comprei meu primeiro um carro fundo. assim, com 22 anos. Porque eu não, em um ano eu comprei o carro. Eu não mexi no dinheiro. Que legal. E aí eu juntei. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula. Essa é a dica, porque às vezes assim, entra e sai, né? Porque o que entra você já sai com Na ele. maioria das vezes a pessoa já conta antes até do dinheiro Antes do entrar. dinheiro Já entrar. faz os planos. Nossa, eu arrumei um novo Nossa, emprego, uma agora eu vou oportunidade. poder fazer isso. É, E essa é uma visão equivocada, né? Prepara esse terreno, depois até, se não fosse um carro, podia ser uma outra emergência. Então, veja, com sim. 22 anos eu tinha apartamento e tinha um carro. Eu acho, eu brinco assim que foi bem precoce, é verdade. Aí recebi esse convite para dar aula, então dei aula nessa turminha pequenininha de sábado, mas eu vi que ali era um teste, eu estava sendo testada. Eu entendi que era isso. Vamos ver se ela der conta dessa aula horrorosa que é no sábado, que os alunos vêm assim com a cara feia. Se ela der conta, ela vai para Ela frente. tem potencial, ela tem É, perfil. e aí deu certo. Aí veio uma outra turma, e eu fui assumindo várias cadeiras. Então, acho que eu cheguei a ter 8 cadeiras dentro da universidade. Eu só não pegava os alunos no começo do curso. Eu era a professora mais jovem, fui a professora mais jovem da É isso que eu universidade. ia te perguntar. Era quase a mesma idade ou praticamente a mesma Eu idade tinha dos alunos alunos. muito mais velhos do que eu. Eu tive um colega que foi meu aluno, porque ele ficou reprovando e parando o curso várias vezes. Eu estudei com ele e depois fui professora dele. Ele te encontrou no outro Magrelo, ciclo. Magrelo, eu estou falando de você. Você foi meu aluno. Eu fui meu colega, era meu veterano e depois virou meu aluno. Então, isso foi muito interessante. Ah, comecei a dar muitas aulas. Dessas aulas, aí eu entendi que eu tinha que fazer mestrado, porque, primeiro, valida mais a sua competência como Sim. professor. Não tinha mestrado na área da comunicação na cidade, então eu fiz em educação, porque achei que ia abranger tudo, né? Então, fiz mestrado em educação. E aí, melhorou também financeiramente, porque se você tem mais titulação, você tem um salário mais alto. Sim.
Aí eu fiquei dando aula há muito tempo, até que eu tive que dar uma mexida na minha rotina, porque veja, minha rotina não era fácil. Eu já tinha empresa, porque eu pulei essa etapa. Eu já tinha uma empresa de comunicação, que eu montei quando eu estava ainda namorando meu esposo. E todo esse contexto, assim, pelo que eu tô entendendo, aconteceu Tudo simultâneo, junto, né? tudo junto e ao mesmo tempo Isso aí. misturado. Casamento, Casamento, família, vida tudo empresarial, junto. empresa. E não dá para separar, né? A gente gosta de querer separar, mas não tem como separar porque a gente é um Sim, só. Então tá tudo misturado mesmo, né? Esses dias agora nessa ocasião que eu tive na cidade onde eu morei, eu encontrei duas ex-funcionárias minhas, foram lá, né? Me encontrar, e aí uma falou pro meu filho: Olha, eu lembro de você no escritório, é pequenininho, você vê, meu filho já tá com 23 anos, o mais velho, né? E aí foi isso. Eu tinha essa empresa que eu montei com meu esposo quando eu tava. Porque eu não contei que eu saí da televisão assim. Veio uma conversa de que casais não poderiam ficar trabalhando junto. Hoje isso não existe mais, mas na época era bem comum na televisão. sim. Então um dos dois ia ter que sair. A gente já sabia disso, a gente estava de casamento marcado. Então, bom, eu ganhava menos do que ele, então saiu eu. Aí, o que que eu vou fazer? Então, eu vou montar uma empresa. Aí, montei, só que eu só tinha empresa registrada, eu não tinha zero clientes, não tinha nem nada. Abriu o CNPJ e Só, falou, eu tinha um vou CNPJ, era seguir. isso, Isso mas não aí. sabia o que ia fazer. E aí eu saí da televisão e montei meu escritório no quartinho dos fundos da casa dos meus pais, porque eu era solteira ainda. Olha só, eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque muitas É. pessoas romantizam Ah, o nossa, empreender, né? Nossa, eu vou virar um empresário, eu vou vai virar um ser empresário, sensacional. vou abrir empresa da noite pro dia, vai chover cliente. E tem essa Nossa. realidade que o empresário, que o empreendedor, na verdade, passa no início, que é um desafio. Demais. Olha, imagina, eu vinha de redação, estava acostumada. Vim trabalhar na Globo em Belo Horizonte, eu estava acostumada assim, redação, estrutura, equipe, gente. De repente, era eu mesma, né? Eu E você mesma, mesmo, eu de mesma, novo. sentadinha num computador, que eu comprei um computador, no quartinho dos fundos, que minha mãe ainda fez essa gentileza, me deu o quartinho dos fundos. Eu montei lá só uma mesinha com computador, para eu ter a sensação de que eu estava chegando no escritório. Mas uma dica, eu me arrumava, eu punha Legal. roupa, tem gente que fica de pijama, né? Não recomendo, eu me arrumava. Do jeito que eu ia para o trabalho, você viu que minha rotina era sempre agitada. De Sim. repente, minha rotina deu uma baqueada, mas eu falo que foi muito de Deus, porque foi bem no semestre que antecedeu o meu casamento. Então eu tinha muita coisa para resolver de casamento. Eu e meu esposo construímos a nossa casa, então tinha coisa da obra para acabar. Então eu fiquei assim, cuidando dessas coisas e nessa empresa que não tinha zero clientes. E claro, tentava, ligava para um, ligava para outro. Ninguém, eu vinha da televisão, eu não tinha experiência com comunicação em empresa. Então ninguém me dava oportunidade. E a Até sua empresa atuava em qual segmento lá no início? assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa É, em Belo Horizonte ou era em outra era em cidade? Em Uberlândia. Uberlândia, ou seja, tem até aquela a questão, a Cultura. cultura do A ambiente, cultura. isso mesmo. Ninguém queria. Tinha uma empresa. Eu até quis montar essa empresa porque tinha uma empresa que fazia isso em Uberlândia. Então eu pensei, esse mercado é maior que para uma só empresa, né? Então eu vou nesse mercado. Só que eu vi que ele não era tão maior assim, né? Porque ninguém me dava bola. Eu só ouvia não. É frustrante, é. Você ouvir não o dia inteiro. Então, enquanto eu entre uma ligação e outra, eu ficava navegando nos sites, aí vendo o que que era tendência e tal, até que surgiu meu primeiro cliente, uma oportunidade, que era uma empresa, pode falar o nome? Pode ficar à Uma empresa de vontade. ônibus, Nacional Expresso. Que legal. Era para fazer um trabalho pontual. Fez parte da sua história, da Não, sua fez até trajetória. hoje, eu Que tenho o maior legal. carinho com eles. Eu trabalhei 10 anos para eles. E aí eu cheguei lá, eu falei assim, aqui eu tenho que fazer um gol de placa, porque vai ser meu primeiro cliente. Eu tenho que acertar de um jeito. Então, eu dei meu sangue naquele trabalho e deu certo. Aí, nesse primeiro cliente, deu muito certo o trabalho. A gente, eles gostaram e me contrataram. Então, foi Que meu cliente que eu legal. fiquei muito tempo, né? 10 anos com esse cliente. Esse cliente era uma vitrine, porque era um cliente grande. Sim. Então, virou minha referência. Eu falava assim, não, mas eu atendo a Nacional Expresso. Ah, então quero te ouvir. E assim eu comecei a montar uma carteira de clientes que eu fui conciliando com o meu trabalho na universidade, com casamento, com ter filho. Eu tive meu primeiro filho. Aí eu decidi fazer o mestrado. Depois eu já tinha um primeiro filho, decidi fazer o mestrado, porque eu falei assim, eu vou fazer o mestrado agora, porque depois que eu tiver 2 filhos, eu não vou animar. E foi a melhor coisa que eu fiz. E não só me incentivou, como incentivou meu esposo, que era jornalista, mas não tinha diploma. Aí ele falou assim: você já vai fazer mestrado, eu não tenho nem diploma. Eu falei: então faço faculdade. Muito Aí ele foi bom. fazer direito. E aí
nós íamos os dois para a faculdade. Eu ia dar aula e ele ia ser aluno de direito. Olha só que E a legal. gente Acabou você incentivando ele na incentivei carreira ele, dele também. encorajei ele, porque ele falou, mas eu tô velho. Ele tinha 30 e Olha poucos anos, só, gente. gente. Aí ele foi fazer. Quando a gente acabou, eu acabei o mestrado. A minha ideia era, quando eu acabar o mestrado, eu vou ter outro filho. Só que, na minha defesa, eu já estava grávida e não sabia. Aí já defendi a tese, já estava grávida, já veio o segundo filho. E aí foi quando eu comecei a ajustar um pouco as coisas. Aí eu achei que estava pesada a minha rotina. Porque eu dava aula, então a jornada de aula à noite é pesada, acabava Sim, 11 horas da noite, chegava em casa com bebê. Tinha que amamentar, né? Eu amamentei até 1 ano, então era aquela ginástica, né? Eu tinha minha mãe que podia levar meu neném para amamentar no trabalho. Eu era assessora, pulei essa parte, eu virei assessora da universidade. Então, ainda à tarde eu ficava na universidade como assessora da reitoria. Então, uma demanda pesada. Aí eu decidi largar as aulas, largar isso e ficar focada na lead, né? Na minha empresa de comunicação. muito bom. E qual que é o arroba da Lid hoje? Ela Ah, é? atua, né, também no mercado. Sim. Como que a pessoa encontra a Lid e os seus serviços, né, que Eu tenho vocês prestam site, hoje? né? O site é. O arroba é lead comunicação. No arroba fica fácil. Tem o site, tem tudo lá. Tem o Facebook. Muito Então, bom. é arroba lead comunicação. E aí eu decidi focar na lead. Então, abri um escritório maior, aí contratei muita gente, a gente fez uma equipe bem legal, e aí fui embora. E aí foi tudo acontecendo. Então, você veja, abri empresa, eu abri a lead, então eu tinha, foi em 2000, não, 1997. Foi 2000, não, foi 1997. Desde então eu tenho a empresa. Nunca fechei, nunca deixei de ter cliente, só que eu fui mudando, migrando da assessoria de imprensa para o marketing digital. Muito se adaptando ao Ao mercado. mercado. Eu fui fazer Legal. pós-graduação na USP em marketing digital para ver quais eram as tendências e aí sempre estou fazendo curso, aliás, porque essa é uma área que você sempre é novato. Quem falar que Totalmente. é um expert tá mentindo, todo mundo é novato. Até ontem poderia ser o expert, É, né? o expert de No ontem, dia mas hoje seguinte. ele também É, é novato. A gente está sempre aprendendo. totalmente. Então, eu acho, assim, incrível conversar com vários tipos de pessoas de várias tribos, porque aí você descobre tem muita coisa acontecendo Nossa, simultaneamente, né? verdade. Verdade. E Janaína, nesse mercado, né, quando você fala sobre empreendedora, ainda dando aula, fazendo mestrado, conciliando todo esse contexto com a maternidade. Conta pra gente, já que a gente tá falando aqui sobre uma semana especial das mulheres, Nossa, é né? verdade. Como que a gente pode direcionar, qual dica você daria para essas mulheres que às vezes falam assim: "Ah, mas eu já passei dessa época de empreender, de estudar ou de fazer até um mestrado"? O que eu acho é que o nosso tempo é hoje, né? O nosso tempo é agora, é hoje que a gente está vivo. Então, o que a gente tem que fazer, a gente tem que arregaçar as mangas e começar a fazer agora. Eu sou radicalmente contra o perfeccionismo, porque o perfeccionismo não produz nada. Então, sempre que você achar que você é a mãe perfeita, você está errada. Se você achar que você é a profissional perfeita, você está errada. Não tem, o perfeccionismo não produz coisas. O perfeccionismo só atrasa a gente. Porque quando a gente quer ser perfeito, a gente acha que nunca tá bom o bastante. Então, pegando o exemplo de um podcast, você acha assim, não, quando eu tiver perfeita, aí eu vou ter um podcast. Não, então esse dia nunca vai chegar, porque você nunca vai estar perfeito. O que a gente tem que buscar é excelência. E a excelência é fazer o melhor com o que você tem. Não é ser perfeito, né? E aí, isso vale para todas as áreas. Na maternidade, eu nunca almejei ser a mãe perfeita. Eu sempre, e até ontem, até esses dias eu falava com meus filhos assim: eu vou errar com vocês. E quando eu errar, que meus filhos são adultos hoje, né? Quando eu errar, fale pra mim. Eu não vou ter vergonha, eu não vou ficar chateada. Fale que eu tô errada, porque eu quero ter a oportunidade de corrigir. Esse não compromisso com o erro, né? Eu não quero ter compromisso com o erro, eu quero sempre estar melhorando. Então, Sim, a dica que eu quero dar para as mulheres que estão tentando, assim, como é que eu vou conciliar? Primeiro, o empreendedorismo é o melhor para uma mulher que quer conciliar com a família. Porque apesar do empreendedor ele trabalhar 24/7, né? Não tem né? E folga, dedicar, precisar de um tempo, tudo, né? mas ele também é dono da agenda dele. Faz sentido. Então, eu posso. Quantas vezes eu larguei tudo que eu tinha de trabalho para ir numa apresentação de escola? Mas quando eu era empregada, quando eu era assessora de universidade, professora, eu estava fechada naquela agenda. Ah, mas Sim. se a apresentação do filho cair à noite eu não posso que eu dou aula. Ah, mas se cair à tarde, já aconteceu, eu tive que negociar com o meu reitor na época se eu podia. E aí ele falou assim: olha, se você fizer a apresentação, que eu fazia os discursos dele, né? Se você mexer no discurso que eu vou fazer lá no Chile, até amanhã eu te libero para você ir na apresentação do seu filho. Assim,
Era muito duro, né? Eu imagino. Você tem que Coração de mãe de ali, eu mãe. acho E eu que. lembro de chegar assim, tem até uma gravação de uma apresentação do meu filho. Meu esposo estava lá com a equipe da reportagem, que ele chegou junto com a equipe para assistir a apresentação. Aí o cinegrafista, que era até de um programa famoso de televisão, ficou registrando para ele a apresentaçãozinha do meu filho. Aí meu filho tá assim, ó, no vídeo você vê ele procurando a mãe e não vê. Aí eu chego, por ser uma louca, né? Chego eu correndo lá atrás, desesperado para não perder a apresentação. Aí ele abre um sorrisão a hora que ele me vê. A importância da Da presença, né? presença. Então, quando você a não ser que você esteja numa empresa muito humana, né? Que hoje tem muitas empresas assim com essa visão bem humana, mas se você estiver numa empresa tradicional, você é escrava da sua carga horária. E se você é empreendedor, apesar de você ter uma carga horária gigante, você é dono da sua agenda. Então eu vejo isso como um grande benefício, ser dono da sua própria agenda. Eu sempre encorajo as mulheres nesse sentido. Se você puder trabalhar meio período, por um pouco de tempo, trabalhe. Porque a infância, a primeira infância, ela passa muito rápido e ela é decisiva para a formação do caráter. Então, eu sempre fiz questão de dedicar minha manhã aos meus filhos, de levar natação, desde quando era bebezinho, inglês, todas as atividades eu que levava. E eu tinha um suporte da minha mãe, que quando eu precisava de um Sim. socorro, ela me ajudava. Mas eu me dedicava, dar almoço, dar banho, sempre fui eu. Então, eu brinco que até para fazer exercício, eu ia às 5 da manhã, para quando meus filhos acordassem, eu já estava em casa. Eles nem tinham visto que eu tinha ido para academia. E meu esposo falava assim: que loucura, você foi dormir super tarde, você vai acordar. Eu falei assim: é o horário que eu vou ter, eu vou fazer isso. Porque faz bem. Então, você tem que ter uma dinâmica e uma logística muito boa para você ser mãe, empreendedora, profissional. Você tem que ser a campeã da logística. Isso você tem que ser. Não dá. Uma pessoa procrastinadora não vence, porque tudo vence ela. Isso é interessante comentar. E o que que era a sua motivação, assim? O que que te motivava? Porque desde o início, né, aos 19 anos, aos 20, que você começou ali na faculdade, já trabalhando e recebendo oportunidades, mas chega uma hora que às vezes bate aquele cansaço. Mas o que que você trazia, assim, como motivação para te incentivar? Tanto no período da maternidade, quanto lá no início da sua carreira. Eu acho que tem uma coisa que é uma coisa que vem de dentro, assim, que Deus coloca em nós. Eu vejo muito isso no meu pai, por exemplo, que já é aposentado. Ele é uma pessoa realizadora. Eu sou realizadora. Eu gosto de fazer as coisas. Eu, por exemplo, não gosto de ficar parada. Se eu estiver em casa, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Ou tô mexendo com planta, jardim, eu cultivo orquídeas. Então, eu sempre tenho alguma coisa. Eu falo assim, uma coisa que você não vai me ver é parada, mesmo descansando. Então, eu sou favorável ao descanso, a gente precisa descansar. Mas eu Legal. descanso mexendo com planta, pintando quadro. Aí eu tô descansando, mas eu não tô à toa, sabe? O à toa não me faz Sei. bem. E eu acho que isso é uma coisa que vem de dentro. Não foi uma coisa de fora, veio de dentro, que já estava em mim. Agora, eu acho que quem não é assim pode buscar ser, porque é altamente realizador. Eu penso assim, essa Legal. vida é muito curta. E muita gente gasta muito tempo com coisas inúteis. Eu não, eu quero que minhas mãos façam coisas belas e úteis. Então eu me dedico a fazer coisas belas e úteis que sejam boas não só para mim, mas para as outras pessoas. Então, quando eu termino o dia e falo, uau, eu fiz muitas coisas belas e úteis, eu durmo realizada. Que legal, gostei, viu? Eu tenho certeza que já vai virar um corte essa parte. E essa referência, belas e úteis, é sua ou é alguma referência que você já recebeu de família ou de outros locais, um princípio? Achei bonito. Não, acho que a frase é minha, mas eu acho que vem de uma vida, né? Uma Sim, vida, eu tenho uma pessoa que belas e tem úteis. muita fé. Sim, E eu acho que o fato de ter muita fé, né? Eu vejo que a palavra de Deus fala que a mulher não deve ser ociosa, né? Que ela seja operosa. E operosa tem a ver com trabalho de operário. É pesado. Então eu brinco assim com a mulherada e falo assim: é trabalho pesado de operário? É. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ser mulher. Ninguém disse que ia ser fácil. Agora é maravilhoso. Eu escrevi um texto, né, essa semana da mulher falando disso. Veja, até o próprio Jesus veio de um ventre feminino, né? De uma mulher. E muito possivelmente o último olhar que ele viu foi dela, dessa mulher, da mãe dele, que ficou até o final com ele. Então, a mulher é aquela que dá vida, né? É a mulher que ergue, que constrói, que fortalece as outras pessoas da casa, que encoraja, como a própria mãe de Jesus fez, o encorajou, impulsionou, totalmente. traga o vinho para ele, deixa ele fazer um milagre. Então, uma pessoa que encoraja. Eu tento ser essa mulher na vida da minha família
e na vida das pessoas que eu convivo. Ser encorajadora. Não ser aquela pessoa que tá para baixo, desanimada, triste. Não. Eu sempre tenho um motivo para estar feliz. E eu fico fazendo isso. Eu conto os motivos que eu tenho para estar feliz, mesmo quando as coisas não vão bem. Eu acho que isso me motiva a seguir. Que legal. É aquela, tem uma passagem bíblica também, né? Trazer à memória aquilo que gera esperança. É. E isso é muito legal. Você trabalha com várias mulheres, né? Aham. No dia a dia e também, é claro, no seu projeto, né? Que é o Elegante Sempre, é um canal do YouTube, que Isso. é o @Elegante Elegante Sempre. sempre. Aham. Facinho de encontrar, Tudo então é só elegante sempre. Em pesquisar todas as em plataformas. todas as plataformas. E as que virão. E as que virão também, exatamente. E quais são os principais desafios que você vê para as mulheres, que as mulheres passam e esses desafios chegam até você? Uhum. Né? O que elas compartilham com você de anseios, desejos, expectativas? Olha, resumindo, o grande desafio das mulheres tem a ver com relacionamento. Elas não sabem o que querem, por isso tudo que elas vivem, elas acham que está errado. Porque elas não têm consciência do que elas querem. Uma parte disso eu atribuo ao amor romântico. A gente sabe que o amor romântico é um estilo literário, um estilo cultural. Só que ele contamina a gente. Então, as mulheres veem filmes românticos, histórias românticas e criam um ideal romântico de como é um relacionamento. Ele não tem nada a ver com a realidade. Ele é romântico, como ele deve ser, um sonho, um devaneio. Irreal. E real. Então, quando você tá com alguém, essa pessoa ela não vai corresponder a uma expectativa romântica. Então, a melhor coisa que a gente faz é zerar a expectativa. E pensar assim, eu não. Eu sempre falo assim, vamos falar com o Fábio Júnior, porque não existe metade da laranja. Não existe alma gêmea, carne e unha. Não tem Tem isso. que avisar Tem ele. que avisar ele. Alguém avisa, gente. Manda esse podcast pra ele. Marca o Marca, Fábio Fábio Júnior. Júnior, ajuda aí. E aí a mulherada tá achando assim, eu vou encontrar aquela pessoa que vai ser minha alma gêmea. Não, Deus nos fez únicos. Ninguém vai ser sua alma gêmea, você é inteira. Você é suficiente. Eu até fiz um texto, uma carta pra minha futura nora. Agora eu já tenho 2 norinhas engatilhadas, né? Legal. E você é mãe de Eu dois, sou mãe de dois dois rapazes, rapazes. um de É, 23 e um de 18. E os dois namoram sério. O de isso 23 aí. namora há 5 anos. E aí eu escrevi essa carta lá atrás, eles eram pequenos, falando carta para minha futura nora. E eu vou falando o que eu desejo para ela e para o meu filho. Né? E eu falo isso, você não é metade, você é inteira. Não espere que meu filho te faça feliz. Você tem que vir feliz de fábrica. A gente já vem feliz de casa, sabe? Não é uma coisa, o outro não tem essa capacidade de me fazer feliz ou infeliz. Isso não foi dado a ele, isso é meu, né? Então, eu vejo que muita gente entra nos relacionamentos assim com a visão completamente errada. Aí o relacionamento vai dando errado. E aí falta um tempo para ela pensar assim, peraí, onde é que eu conserto isso? Então, por isso eu criei alguns cursos. Um curso que eu tenho é o 21 dias para ser uma mulher virtuosa. E foi um desafio. Uma leitora que me pediu para fazer isso, eu falei, que loucura, como é que eu vou fazer isso? Mas eu pensei, meditei, pedi a Deus e construí esse curso. Em 21 dias, eu prometo e entrego uma mudança mesmo. Ela, com desafios práticos, ela tem uma aula e ela tem um desafio para aplicar. Né? Então, se ela aplicar o desafio, eu garanto que ela muda de vida. Eu tenho, assim, centenas de testemunhos, né, de pessoas que tiveram a vida transformada porque aplicaram coisas simples, coisas que já estão aí para ela saber fazer. Só que falta alguém para fazer isso. Deixa eu te explicar. Você está fazendo isso errado. Legal. É um acompanhamento ali. Esse é um curso. Depois eu lancei a mentoria. Aí a mentoria foi Excelente. diferente. A mentoria, eu lanço de vez em quando, abro vagas. A mentoria chama Mulher em Equilíbrio, porque é outro desafio. As mulheres não conseguem equilibrar os vários papéis. Que é muito do que a gente está falando aqui Do que a hoje, gente né? De está toda essa falando, jornada sua que você também já passou. Como equilibrar esses papéis, né? Como é que eu faço? Então, aí é diferente a mentoria, porque aí eu entro na rotina da pessoa. Eu primeiro passo todo um conteúdo para ela aprender a gerenciar o tempo dela, como eu faço. Então, eu falo assim, testado e aprovado por mim, eu sou a prova de que funciona. E as alunas que já passaram por ele, também as mentoradas. E aí, nessa mentoria, eu entro também na rotina da pessoa e vou vendo os problemas. E assim, é impressionante. Como é uma coisa que para mim fica tão fácil de perceber e a pessoa não via. Olha só. Aí eu falo assim, você notou que você faz isso? Então são encontros semanais, aí via Google Meet. Muito bom. E tem várias atividades que a pessoa faz depois. Então a gente consegue, assim, num período até pequeno, ter uma transformação muito grande. Essa forma que eu encontrei, assim, de dar um pouquinho do que Deus e eu fizemos juntos, né? Foi um trabalho a 4 mãos. Nós fizemos, eu vou lá e ajudo a fazer na vida da outra pessoa. Então, se houver nela um pouquinho daquele interesse que teve meu lá no começo da minha
trajetória. Se houver no da vida da pessoa, ela muda. Que legal. E ela quer geralmente mudar o outro, esse é o problema, ela quer mudar o outro. Quando ela entende que ela não tem domínio nenhum sobre o outro, ela só pode mudar a si mesma, tudo muda. Porque quando um muda num relacionamento, tudo muda. Vai gerar uma influência positiva, né? E na maioria das vezes Exatamente. acaba sendo uma influência negativa, às vezes de brigas, de Reclamação, discussões, briga, reclamações. é isso. E já tiveram muitos casos que você já acompanhou e viu assim, aquela mudança, onde a pessoa voltou e falou: Janaína, Demais. mudou minha vida. Demais. Toda vez que eu tô desanimada com o trabalho, porque é muito trabalho, né? Aí quando eu vejo, aí chega uma mensagem pra mim. E são histórias de casamentos que iam acabar, que não acabaram, de pessoas que estavam desiludidas e voltaram a ter ânimo pela vida. Todo dia eu recebo alguma mensagem, algum conteúdo. E quando, principalmente se eu fizer um comentário, falar, gente, hoje eu tô desanimado e tal, eu recebo uma enxurrada de gente falando, não para. Olha, dei conta a história, então eu tenho uma coleção. Teve uma vez um conhecido meu falou assim que eu devia escrever um livro Colecionadora de Milagres, porque eu Olha tenho só, uma já tem o coleção, título. eu tenho uma coleção de milagres para contar, de histórias que passaram, que eu testemunhei. Eu falo que eu sou testemunha, porque nem posso dizer que eu fui responsável, eu fui uma testemunha. E eu só fui uma boa conselheira. Então, eu vi muitas mudanças. Então, eu falo assim, isso é. E aí, voltando naquilo que a gente começou a nossa conversa, quando eu olho lá para trás e penso que um dia eu queria escrever para mulheres, Eu ia comentar isso agora, né? né? Porque você acabou de comentar de um livro, Aham. né, que alguém já sugeriu, e quando que deu essa conexão? Você falou, olha, eu tô vivendo aquilo que eu queria lá atrás. Ah, foi recente. Foi Foi recente? recente. Deve ter uns 3 anos que um dia eu me toquei, assim, falando com alguém, eu falei, não, porque meu sonho era escrever para mulheres. Eu pensei, peraí, eu falo para mulheres, eu escrevo para mulheres, eu tenho, assim, uns 3 livros já prontos, estou precisando de uma editora. É, eu faço tudo, escrevo tudo meu para mulher. Eu falei assim, eu tô fazendo exatamente o que eu queria fazer lá na minha infância. Então, eu não podia imaginar que ia ser essa trajetória. E se alguém me falasse que eu estava construindo essa trajetória, eu não entenderia. Por isso que eu quero encorajar também quem está ouvindo o podcast. Acredite naquele caminho que está surgindo na sua vida. É um caminho mesmo que vai sendo feito e vai produzindo em você uma nova história. Foi assim comigo. Eu tinha um sonho. I have a dream. Eu, Have a Dream. I have a dream. Eu tinha um sonho. E esse sonho só foi se realizar quase 30 anos depois. Parece muito, mas 30 anos voam, gente. Parece que Vou. foi ontem que eu comecei essa história. Que legal. E essa trajetória ao longo dos 30 anos, né, desde do início lá na faculdade até hoje no mercado digital, com cursos, interagindo com mulheres em diversos locais do Brasil, foi linear, foi sempre uma trajetória passo a passo, crescente. A gente já comentou sobre os desafios, né? Mas qual que é a sua visão hoje quando você olha para trás nos últimos 30 anos? Não, eu falo que é uma montanha russa, né? Assim, a hora que você acha que tá tudo bem, veio um looping. Sempre tinha um looping escondidinho. Vários problemas, né, que a gente enfrenta, seja de ordem pessoal, profissional. Eu tive a mudança para Belo Horizonte. E olha que interessante, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu estava andando na rua e pensava, como é que as pessoas vão saber quem eu sou aqui? Porque lá em Uberlândia eu já era conhecida profissionalmente, já era diretora da Associação dos Profissionais de Publicidade e Propaganda. Eu já tinha, meu nome estava feito lá. Aí eu venho para uma cidade muito maior. Como é que as pessoas vão me descobrir aqui? Como é que as pessoas vão saber que eu falo disso? Só que as coisas aconteceram numa proporção muito maior aqui. E eu lembro de um dia que eu tinha deixado meus filhos na escola, eu morava perto da escola, eu estava voltando a pé para casa, um jornal abriu, e daí tinha um anúncio de alguma igreja, alguma coisa assim, mas eu só vi o que estava escrito assim, Deus vê você. Olha E só. aí eu falei assim, essa é uma resposta para mim. Eu nem catei o jornal não, acreditei, e fui em frente, Deus me vê, então tá bom. Disso, dali um tempo, saiu oportunidade para dar entrevista em programas de TV. Eu virei consultora do encontro com a Fátima, consultora de etiqueta. E todo mundo queria saber como é que faz para chegar lá. Eu falei assim, eu não sei, gente, porque eu nem sei como eu cheguei. Eles me acharam. Então, tudo na minha vida foi assim. As pessoas me acharam. Você estava vivendo o processo Eu e estava disponível. fazendo o que eu tinha que fazer, disponível e me preparando. Aí as coisas me encontravam. Como a produtora me encontrou. Me viu no YouTube, viu um vídeo meu, me convidou e eu comecei regularmente para lá. Então eu falei assim, aí disso saíram várias oportunidades, de palestras, de tudo mais. Então sempre foi assim. Então quando tá num período ruim ou uma situação difícil, eu penso assim, isso não dura para sempre, né?
isso não vai durar para sempre, porque todo momento ruim passa, assim como o bom também passa. Então a gente tem que Exatamente. estar sempre assim leve, né, com as cargas leves, sem muito peso, para falar, é só uma fase, vai passar e passa mesmo. E aí vem uma fase boa. Então você está sempre naquela alegria que não é inconstante. O mercado de trabalho, a vida, criar filhos, adolescência, pré-adolescência são inconstantes, mas se você tem uma paz interior que é constante, essas coisas não abalam você, você passa por elas. E é assim que eu tenho levado a minha vida. Muito bom. Eu espero que a gente já está caminhando aqui para a conclusão desse episódio. Eu espero que até aqui já tenha sido muito enriquecedor para você, né? Que você tenha gostado de todo esse conteúdo que a gente está compartilhando. E Janaína, não deu nem para entrar nos detalhes, né? A gente É passou bem verdade. por alto, assim, de forma resumida em várias etapas da sua jornada, mas eu também não podia deixar de abordar uma, que é o Qual? momento do podcast, né? Você Ah, é. além de toda a adaptação que você teve no mercado de trabalho, você também se adaptou para essa mídia que é o podcast. E eu queria saber como é que foi a experiência e como surgiu essa ideia. Opa, vou ativar o meu próprio podcast. Não, foi sensacional, porque eu estava vendo esse movimento de podcast. E eu queria muito produzir mais conteúdo para o meu canal no YouTube. Eu já tinha um canal com uma base muito legal, só que eu não tinha tempo. Aí minha rotina já explica por si só que eu não tinha tempo para produzir conteúdos novos. E eu pensava assim, mas eu vou fazer mais vídeo de etiqueta. Até eu já estava cansada. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu podia fazer um podcast. Eu falei isso dentro do carro, indo viajar com a minha família para Montes Claros, não, Monte Verde. Aí eu tava todo mundo dentro do carro, eu falei, eu queria fazer um podcast, que eu acho que ia ser legal, porque é só bate-papo, e eu uso o meu jeito, assim, de Mais conversar, mais espontâneo mesmo, espontâneo, não legal. tem que editar e tal, pode entrar de uma vez, não sei o que. Pensei nisso. Aí pego o meu celular, aparece a propaganda da RVL. É mesmo, foi desse Não, jeito. foi desse jeito que eu falei assim, gente. Eu falei assim, gente, o Mark Zuckerberg tá escutando a gente. É, eu pensei nisso agora Na também, hora, eu falei, né? ele tá Ou seja, escutando. o tráfego pago funcionou. Funcionou demais, viu, gente? Esse tráfego pago foi perfeito, mas foi um tráfego de pensamento, que eu pensei. Que E coisa. não, falei em voz alta com a turma no Aham. carro. A hora que eu abro, sei lá, que eu vou rodar ali, aparece o anúncio da RVL. Aí eu ainda comentei assim, nossa, gente, olha, eu acabei de falar de podcast, olha que apareceu pra mim, um anúncio de podcast, Que legal. de Nem eu estúdio. sabia que tinha sido Foi desse assim. jeito. Legal. Aí, legal. Aí eu peguei e falei assim, pena que não é aqui, né? Podia ser em Belo Horizonte. Porque eu não vi de onde era. Eu achei que era só um anúncio genérico. Mas eu cliquei. Aí tinha, eu acho que era falar no WhatsApp. Daí já veio a mensagem automática. Falei, tô na estrada mesmo, vou mandar. Aí mandei. E aí a Kathleen já começou a conversar comigo e tal. E eu falei, gente, é real, é em Belo Horizonte. E tudo que eu ia conversando, eu comentava com a turma, eu falei, gente, é em Belo Horizonte. Daí eu pedi um orçamento, gente, recebi um orçamento, eu tudo ia comentando na viagem. Aí eu já falei assim, gente, peraí, o que vai ser meu podcast? Aí você já começou a Já idealizar. idealizar, Nesse momento, na você não tinha nem viagem. o nome ainda, Não tinha que é o Você nome. Pode Mais. Não, eu tinha acabado de falar. Eu acho que eu podia fazer um podcast. E já veio o anúncio. Então, aí veio os nomes. Aí todo mundo ficou fazendo gracinha, fazendo nome de piada, essas coisas, né? É, E aí veio Você Pode Mais, né? Era Você Pode, mas pode o quê? Pode mais, E é porque aquele poder pod de de podcast, né? podcast. Aí eu falei, nossa, esse nome é muito bom. Mas aí o que que eu vou falar? E aí, antes do nome, tava assim, o que que você vai falar no podcast? Não, você tem que levar pessoas famosas. Eu falei, gente, famoso, tem um monte de gente famosa que já faz. Aí as pessoas vão. Já complicou, né? Aí eu pensei, não, aí já ficou difícil. E eu fui pensando, não, o que que eu gostaria, como público, o que eu gostaria de ver? Eu queria conhecer histórias de pessoas, porque eu gosto disso, de histórias de pessoas que se superaram, porque eu acho que me motiva. É igual quando eu tô sem vontade de organizar as coisas, eu gosto de ver vídeo de organização, porque eu tenho vontade de organizar tudo, Que né? interessante. Eu uso essa estratégia. Quando eu tô sentindo assim que eu tô comendo muito, o que que eu faço? Eu vejo aqueles vídeos de pessoas que têm problemas graves de alimentação. Aí eu assisto e faço, nossa, não posso comer tanto. E você assista um episódio de acumuladores. Pronto, você vai querer organizar a sua casa inteira. Você vai falar, não posso ser acumuladora. Aí eu fiz isso. O que que eu gostaria de ver? Eu fico muito motivada quando eu escuto a história de alguém que superou um desafio. Sim. Uma pessoa comum. Porque, gente, a celebridade a gente já conhece. Mas é aquela pessoa que ninguém conhece, uma história que está escondida, que ninguém sabe, que é uma história de superação. Eu falei, essa eu ia gostar de ver. E aí veio a ideia, o Você Pode Mais, porque aí dá para eu trazer pessoas que eu conheço ou que eu não conheço, mas que têm histórias
significativas. E a gente sai um pouco daquela coisa de celebridade, porque acaba sempre sendo mais do mesmo. Sim, às vezes até distante também, né? Aquela história real, quando você conta ela e compartilha a história da pessoa, é algo Exato. próximo. Exato, porque aí você fala assim: ah, tudo bem, fulano pôde fazer isso porque também ele é famoso. Mas não, essa pessoa não, ela é anônima. Ela é uma pessoa que você cruza com ela no meio da rua. E ela conseguiu superar um desafio. Então, por isso você pode mais. Eu privilegiei mulheres porque o meu público é feminino, 90 e tantos por cento. Eu falo que os outros 10% são os maridos das amigas, os amigos do meu marido. Então, assim, aí acaba que tem um pouco de homem, mas é a minoria. O público é maciçamente feminino. Então, tinha que ser mulher para incentivar a mulher, né? Muito bom. E só para deixar um gostinho aqui do pessoal que está acompanhando esse episódio, me conta um pouco do que você já viveu no Você Pode Mais, né? Quais histórias já passaram pela mesa ali daquele podcast, compartilhando superações? Como que foi essa experiência? Nossa, foi demais. Cada gravação eu chegava em casa e falava assim: gravei o melhor podcast hoje. Aí eu ia na outra gravação, gravei o melhor podcast hoje. Eu tô todo programa que você grava e fala que é o melhor. Então foram histórias de pessoas, assim, em resumo. Mas acho que talvez uma das mais impactantes é da Solange, a mulher que perdeu a memória. Solange do Marcos, é assim que ela se apresenta no Instagram. Ela teve uma queda e perdeu totalmente a memória. Ela esqueceu quem era, que ela era casada, ela perdeu tudo. E o marido dela teve que reconquistá-la. E ela teve que descobrir que era mãe, porque ela não sabia nem que era mãe. Olha só. Ela perdeu tudo e ela fez tudo de novo. Com uma alegria que você escutando o podcast dela, você se sente assim, nossa, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor. Porque ela tinha tudo para reclamar e ela escolheu dar a volta por cima. Casos assim de superação de saúde, né? É, a Carla Lage, que teve uma doença terrível, né? Ela teve um câncer muito agressivo, e depois um tumor no cérebro, e ela foi totalmente curada. E aí, o que que ela fez? Como dentista, ela podia ter ficado chorando e achando que a vida dela era tudo ruim, tudo triste, não. Ela decidiu virar uma dentista oncológica para tratar pessoas na situação que um dia ela estava. Então, ela pegou a empatia e usou para uma coisa boa, né? Eu sei qual é a sua dor, então eu vou te tratar. Então, Legal. isso foi muito legal também, porque foi muito diferente. Mas eu tive casos de uma missionária que largou toda a carreira como chefe gastronômica para ser missionária na África. O caso da pessoa da Carol Lage, que saiu do interior para ser uma grande empreendedora aqui em Belo Horizonte, começou uma carreira assim do zero e ela contou todo o passo a passo, o que que fez ela se motivar. Histórias de pessoas como a Thalita, que perdeu tudo, ela perdeu a irmã, perdeu a mãe, e aí ela conseguiu se superar. Então, são histórias de perdas, mas também são histórias de vitórias, né? Então, cada história conta pra nós. Falando de perda, teve a Dani, a Bispa Dani, que conta a história. Ela perdeu mais de 40 quilos, acho que até hoje ela deve ter perdido mais. É, saiu de uma síndrome do pânico terrível, crise de ansiedade, sendo que ela tinha uma posição assim, né, eclesiástica e tal, e ela tinha uma imagem a zelar e ela não teve vergonha, correu atrás e hoje vive uma vida nova que inspira outras mulheres. Então são histórias assim, sabe, de pessoas que mudaram de vida, que tinham tudo para estar reclamando, mas não, acharam assim, eu posso mais e aí conseguiram ir além. E exatamente com esse nome no podcast, você pode mais. Exatamente. Que legal. E eu espero que você também tenha gostado muito desse conteúdo. A gente já chegou aqui em 1 hora de episódio. Nem Passa parece que rápido. voou, né? Passa Boa. rápido. Demais. E foi um prazer te receber aqui, Janaína, no BH Podcast. É o primeiro de muitos convites ainda que a gente vai realizar, porque dá pra gente entrar em vários assuntos, né? A gente nem tratou do assunto de etiqueta, que é um dos assuntos principais É que você verdade. trata, mas eu acredito que esse assunto dá pra ficar só para um episódio, né? Dar várias dicas aí sobre etiqueta também. Esse assunto rende, viu? Todo mundo gosta. Mas, Leandro, eu agradeço demais o convite. Eu tenho um carinho muito grande pela RVL, da forma como nós nos conectamos e que vocês sempre tenham parcerias incríveis aqui, porque é uma equipe sensacional, carinhosa, muito sensível, muito atenta e que faz o melhor. Então, acho que não tem como dar errado. A prova disso é que vocês só estão ampliando, crescendo, e é o que eu Isso desejo, aí. que vocês estejam sempre crescendo e ampliando. Muito bom. É um prazer te receber aqui como cliente, mas também como convidada. Foi muito bom ouvir a sua trajetória, né? Eu mesmo me surpreendi muito, porque quando eu recebi um briefing ali inicial, eu falei, gente, é bem além do que eu já conhecia, né? Então é um prazer receber você e poder compartilhar a sua jornada.
E fica aí já o convite para outros episódios. E também já agradecendo você por ter acompanhado esse episódio até o final. E lembrando que todo esse conteúdo está disponível tanto no Instagram, os melhores momentos ali com os cortes e Reels, e também no YouTube, @BHPodcast. Instagram, YouTube. E se você quer ativar o seu próprio podcast, essa estrutura está pronta para você chegar e gravar. É isso mesmo. Em Belo Horizonte, assim como a Janaína recebeu o anúncio, você também pode chegar nesse estúdio e gravar o seu podcast quando você precisar em Belo Horizonte. E para você que acompanhou esse episódio até o final, muito obrigado pela participação, e Janaína, obrigado pela participação no BH Podcast. Eu que agradeço. Até mais e até o próximo episódio.